vereadores. Senhores vereadores, por se tratar da primeira sessão do mês de setembro, vamos ouvir o hino nacional e o hino de Poços de Caldas.
Verificação de quórum. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço a todos que façamos aí uma saudação ao Pavilhão Nacional. Senhor secretário, a leitura de um salmo bíblico. Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Homenagens póstumas do vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria fazer uma proposição aqui de um minuto de silêncio, em homenagem póstuma ao senhor José de Oliveira, que faleceu e foi sepultado ontem. Ele, durante anos e anos, trabalhou na prefeitura, um servidor público exemplar, pessoa extremamente humilde, mas que, ao lado da sua esposa, Dona Aparecida, ele construiu uma família maravilhosa. Pai da professora Maria José de Oliveira, que chegou a ocupar o cargo de secretária de Educação, um filho contabilista, que é o João Batista de Oliveira, o Geraldo de Oliveira, o G, que foi atleta há muito tempo também de várias equipes de Poços de Caldas, em várias modalidades de corrida. Uma família que fez do senhor José de Oliveira um exemplo de vida. Nos tempos difíceis, né? E ele, morador do bairro Santana, nosso vizinho, nosso amigo lá durante anos e anos, ele, então, mesmo com muitas dificuldades, criou seus filhos, e são todos, né, os filhos e as filhas, pessoas de bem, pessoas inseridas, né, na sociedade de Poços de Caldas, pessoas que valorizaram a história do senhor José e da sua esposa. Então fica aqui a nossa singela homenagem. Ontem vários amigos, vizinhos, pessoas antigas do bairro Santana estiveram lá no velório. O senhor José, para quem não se lembra, trabalhou durante muitos anos no tiro de guerra. Talvez aqui alguns o conheçam, porque foi lá que ele teve a sua trajetória como servidor público mais marcante.
Então, tem aí, inclusive, um requerimento de votos de pesar à família. Eu faço questão de deixar à disposição dos demais colegas, porque foi realmente um grande cidadão, uma grande pessoa, um grande pai, um grande esposo e um servidor público exemplar. Muito obrigado. São as minhas palavras ao vereador Antônio Carlos, condolências à família, que Deus acolha o nosso irmão no reino dos céus. Um minuto de silêncio. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada. Senhor secretário, expediente do Executivo. Expediente do Executivo. Mensagens 34. Encaminha projeto de lei que inclui o evento Aviva Jovem no calendário oficial de eventos do município. As comissões pertinentes. 35. Encaminha projeto de lei complementar que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Poços de Caldas nos termos da Lei Federal 10.257/2001, altera, revoga e acrescenta dispositivos à Lei 5.488, de 4 de janeiro de 1994, e dá outras providências. As comissões pertinentes, documentação anexa na Secretaria. Ofícios. Secretaria Municipal de Governo, 852. Em resposta ao requerimento 693, de autoria do vereador Paulo Tadeu, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de revitalização da Praça dos Operários. Vista ao requerente. 853, em resposta ao requerimento 568, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de melhorias da sinalização de trânsito da Avenida Leonor Furlaneto Delgado. Vista ao requerente. 854, em resposta ao requerimento 543, de autoria do vereador Marcos Sansão, contendo pedido de informações sobre as vagas de estacionamento para carga e descarga no centro da cidade. Vista ao requerente. 855, em resposta ao requerimento 701, de autoria da vereadora Maria José, contendo pedido de informações sobre a celebração de termo aditivo ao contrato 93 de 2015, firmado entre o município e o Hospital da Santa Casa. Vista a requerente. 858, encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, referente ao mês de julho de 2016. As comissões pertinentes. 860, apresenta a previsão da receita do município, administração direta e indireta para o exercício 2017. As comissões pertinentes. 868, em resposta ao requerimento 679, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a realização de intervenções visando melhorias nos loteamentos azaleias, hortênsias, amarílias e acácias. Vista ao requerente. 871. Solicita a prorrogação do prazo para respostas aos requerimentos. 718. Vereador Antônio Carlos, pedido de informações sobre ampliação do estacionamento do velório municipal. 723, vereador Luiz Carlos, pedido de informações sobre os marmitex fornecidos aos funcionários da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. 734, vereadora Regina Sioff, pedido de informações sobre a demanda de creches em remuneração de berçaristas. 740, vereador Antônio Carlos, pedido de informações sobre o imóvel alugado pela Prefeitura na Rua Titânia 392.
748, vereador Flávio Faria, pedido de informações complementar ao requerimento 282/2016, relativo às obras de infraestrutura no loteamento Jardim Colinas, cuja regularização foi aprovada pela Lei 8.994/2014. 750, vereador Antônio Carlos, pedido de informações sobre denúncias com relação à apreensão de um veículo da Prefeitura Municipal pela Polícia Rodoviária Federal. Em discussão? Em votação? O vereador Antônio Carlos está ausente. Requerimento aprovado por 11 votos contra 1. Secretaria Municipal da Fazenda, 417, de 2016, encaminha os demonstrativos contábeis da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, referente ao mês de julho de 2016. Por que vai empatar? Para quê? Por que fazer isso? Tá. Total. Quê? Esse aqui? Você falou? Que é? Não, esse aqui. Esse aqui que você ia jogar? Hã? 417. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Edital de convocação para audiência pública que discutirá a lei orçamentária anual para o exercício de 2017 do município de Poços de Caldas, a ser realizada no dia 15 de setembro de 2016, às 19 horas, no Salão Sul do Complexo Cultural da URCA. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Atos oficiais. Decretos. 11.976, autoriza a abertura de créditos suplementares no orçamento da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.977, aprova o regulamento geral do 12º Campeonato Municipal de Truco 2016. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.978, abre créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$1.200.000, outros serviços de terceiros. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.979, altera dispositivos do decreto 11.935, de 1º de julho de 2016, que dispõe sobre a permissão de uso de área de via pública municipal do loteamento Serras Altas Golf State, associação de proprietários para constituição de loteamento fechado. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.980, designa servidores para comporem a comissão organizadora das comemorações da Semana da Pátria 2016. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.981, designa o senhor Luiz Gustavo dos Santos Dutra para responder pelo expediente da Secretaria Municipal de Cultura durante as férias do titular. À disposição dos nobres edis. 11.982, nomeia representantes para integrarem o Conselho Municipal de Assistência Social. À disposição dos nobres edis. 11.983, designa a senhora Lidiane Junqueira Martins para responder pelo expediente da Secretaria Municipal de Comunicação Social durante as férias da titular. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.984, abre créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$616.150. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.985, exonera o senhor Daniel Rezende Alcântara do cargo em comissão de coordenador da Divisão de Licenciamento Ambiental. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.986, autoriza a abertura de créditos suplementares no orçamento do Departamento Municipal de Água e Esgoto, no valor de R$1.180.000. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.987, abre créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$1.901.900, outros serviços de terceiros. À disposição dos nobres edis. 11.988, abre créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$710.000, outros serviços de terceiros. À disposição dos nobres edis. 11.989,
Abre créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$ 1.099.464. Outros serviços de terceiros. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. Expediente dos vereadores. Moção número 10, moção de apelo. Secretário, por favor. Achou? Só um minutinho, por favor. Estava grudado. Por favor, senhor secretário. Hã? Está ali. Número 10, moção de apelo. Quanto à aprovação da PEC 241, que propõe um limite máximo de despesas primárias para cada um dos poderes da União, igual às despesas primárias executadas em 2016, atualizadas anualmente pelo IPCA pelo prazo de 20 anos. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhora vereadora, senhores vereadores, apenas para explicar a moção, o projeto de emenda constitucional de número 241, ele propõe na prática um congelamento das despesas primárias dos entes federativos do Poder Executivo, Poder Judiciário e do Poder Legislativo em nível da União, pelos próximos 20 anos, reajustados apenas pelo IPCA. O argumento que justifica a PEC é um argumento de que, com isso, as despesas públicas dos próximos 20 anos seriam previsíveis, o que permitiria uma maior estabilidade econômica. Ocorre, senhora presidenta, que nós vivemos uma situação em que, caso seja aprovado esse projeto, nós vamos viver um período muito duro no país do ponto de vista das políticas públicas, porque a correção apenas pela inflação, ela ignora o crescimento demográfico, ela ignora o aumento da longevidade da população, ela ignora as novas demandas públicas, as novas demandas urbanas, portanto, limitaria o Estado brasileiro a despesas muito aquém das necessidades da nossa população. Como consequência disso também, nós teríamos uma violência contra os limites constitucionais em algumas áreas específicas, como educação e saúde. Se nós imaginarmos que nos próximos 20 anos, uma economia de base 100 chega a uma base de 170, o congelamento dos 25% da educação, por exemplo, ela implicaria em que nós estaríamos, daqui 20 anos, gastando R$ 25,00 em base 100, R$ 25,00 corrigido apenas pela inflação, numa base de 170, que é o que seria o crescimento econômico. Portanto, o que hoje seria 25% para a saúde, para a educação, daqui 20 anos seria 16%, 15% para a educação. No caso da saúde, nós teríamos o mesmo impacto, de 15% para 10%. E é preciso que nós nos mobilizemos, porque o impacto de uma política econômica tão cruel, ela vai se abater sobre o município, que é onde as pessoas vivem. E aqui é que a demanda vai aparecer, para o município, independente de quem seja o prefeito, independente de quem sejam os vereadores. Então, há um equívoco nessa proposta, até porque a busca de um equilíbrio fiscal no Brasil, com uma redução do déficit público para a base zero, ela não leva em conta que 82% do déficit público primário brasileiro é decorrente do pagamento de juros da dívida pública e não das políticas públicas implementadas pelo país. Portanto, nós estaríamos sacrificando o povo brasileiro para satisfazer a banca financeira. Então, há aí uma mobilização muito grande. A Confederação Nacional dos Municípios, que representa os municípios brasileiros de diferentes cores partidárias, de diferentes partidos, se posicionou contra, a Frente Nacional dos Prefeitos se posiciona contra, também a frente hoje é dirigida, inclusive, pelo prefeito de Belo Horizonte. Enfim,
há uma necessidade de que a gente também coloque, né, postos nessa discussão para demonstrar ao Senado que o desencanto com a proposta, ou a preocupação com a proposta, é geral no país inteiro. Por essa razão é que eu estou apresentando essa moção, que é uma moção de apelo, não é uma moção de protesto, não é uma moção de enfrentamento, nem nada, apenas apelando para que o Senado não aprove a PEC 241. Em discussão, continua em discussão, vereador Mário José. Senhora presidente, senhores vereadores, o vereador Paulo Tadeu nos explicou aí, não é? Mas que a questão das despesas primárias, porque realmente o que acontece é que o Estado brasileiro está quebrado, com um PIB, né, em queda aí de mais de 4%, um endividamento aí já acertado de praticamente 150 bilhões. Não concordo realmente pelos 20 anos, vereador. Não concordo, eu acho que é um prazo que poderia ser revisto. Mas foi uma saída possível, essa é uma possível saída por conta desse endividamento que está estrangulando o nosso governo nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, e por conta também de uma crise econômica, né, como um todo, que o país vive. Ainda bem que é uma moção de apelo, podemos, inclusive, solicitar, né, que isso fique registrado, porque a despesa primária, ela registra a receita e a despesa sem o pagamento de juros, que é a próxima conta, que é aí sim que entra na despesa nominal. Mas é uma justa reivindicação, visto que nós estamos pedindo em forma de representantes de um município que também vai sofrer, como os demais municípios, e já está sofrendo, né, a questão desse endividamento, da falta de repasse e, obviamente, dessa crise econômica que se instalou de 2014 para agora. Em votação. O vereador Sansão está ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. Requerimentos. 799. Votos de congratulações aos organizadores do evento 10º GP de Rolimã em Poços de Caldas, autoria do vereador Flávio Faria. O vereador não está, eu vou subscrever. Colocar em discussão. Em discussão? A palavra, vereador. Eu só queria propor que todos nós assinássemos esse requerimento num gesto de solidariedade ao vereador Flávio. Deferido. Em discussão, continua. Em votação. Vereador Marcos Tadeu continua ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. Aqui, então, para os vereadores subscreverem. Pode. 800. Votos de congratulações pela passagem dos 70 anos do tiro de guerra 04021. Autoria do vereador Paulo Eustáquio. A leitura, pedido do vereador Paulo Eustáquio. Vereador autor. Paulo Eustáquio de Souza, vereador, que este subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência e do Colendo Plenário para requerer nos termos regimentais que sejam encaminhados votos de congratulações pela passagem dos 70 anos do TG 04021, que serão comemorados em solenidade militar no dia 5 de setembro de 2016.
A solenidade buscará reunir atiradores das turmas da década de 40 até as atuais, além de autoridades civis e militares. Os tiros de guerra são uma experiência brasileira vigente desde 7 de setembro de 1902, quando Antônio Carlos Lopes fundou na cidade de Rio Grande do Sul, uma cidade de tiro ao alvo, uma sociedade de tiro ao alvo com finalidades militares, e depois de 1916 foram impulsionadas pela pregação patriótica de Olavo Bilac, patrono do serviço militar, sendo consequência, sobretudo, de um esforço comunitário municipal. Os tiros de guerras são órgãos de formação da reserva, que possibilitam a prestação do serviço militar inicial no município sede do TG dos convocados não incorporados em organização militar da ativa, de modo a atender à instrução conciliando o trabalho e o estudo do cidadão. Em Poços de Caldas, o tiro de guerra foi criado pela Portaria Ministerial de 5 de setembro de 1946. A instalação ocorreu em 1º de outubro daquele ano, com sede na Casa da Sociedade Italiana, esquina da Rua número 1, hoje Expedicionários, com Assis Figueiredo. Em março de 1953, foi iniciada a construção da sede própria do TG. Concluída em 31 de agosto, o TG transferiu-se das dependências que então ocupava na Associação Atlética Caldense no dia 4 de setembro para a sua nova sede, na Travessa Mato Grosso, atualmente Rua Pedro Linguanoto. No dia 7 de setembro, a sede foi inaugurada com a presença do Coronel Francisco Damasceno Ferreira Portugal, chefe do Serviço Militar Regional, entre outras autoridades e demais convidados. A formação no tiro de guerra proporciona uma experiência rica de conhecimentos e desafios. Assim, mais do que apenas uma obrigação, passa a ser uma oportunidade que o país oferece, uma vez que muitos são inspirados a continuar na carreira militar. Dessa forma, o TG 04021 vem formando os jovens Poços Caldenses através do programa Padrão Básico de Instruções Militares, bem como pelo contato direto com instrutores dos melhores quadros do Exército Brasileiro, que oferecem subsídios para a formação moral dos matriculados, com instruções e bons exemplos de trabalho comunitário, campanhas cívicos-sociais, defesa civil, o desenvolvimento de atributos da área afetiva, a prática diária de virtudes militares, conciliando com as instruções de atitudes contrárias e de combate aos vícios, configurando em poderoso instrumento de formação e desenvolvimento do caráter do jovem cidadão. Os trabalhos hoje são realizados pelo 1º Sargento Ayrton Basto Corrêa da Silva, chefe da instrução, e pelos instrutores, 1º Sargento Servílio Silva Júlio Júnior, 1º Sargento Antônio Carlos da Silva e 1º Sargento Cleiton Oliveira dos Santos, que desenvolvem com dedicação um excelente trabalho com os atiradores pós-caldenses. Nesses 70 anos de história, o TG 04021 vem prestando bons e relevantes serviços à comunidade pós-caldense, angariando o respeito e a confiança dos jovens atiradores que são matriculados todos os anos, bem como de seus familiares. Ante o exposto, o vereador signatário propõe presente homenagem, que certamente será acolhida pelos nobres pares, tendo em vista a projeção do trabalho do TG 04021 em nossa querida Poços de Caldas. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Paulo Eustáquio de Souza. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, ontem foi comemorado, senhora presidente, os 70 anos da criação do TG 0421 na cidade de Poços de Caldas. E a cidade tem ganhado muito, né? Eles fazem um trabalho filantrópico também muito grande, ontem, inclusive, com a distribuição de alimentos para as instituições filantrópicas, né? Todo ano fazem essa arrecadação. Mas o que mais importa é que são jovens que prestam serviço aqui na cidade natal de Poços de Caldas, que poderia ser deslocado para outras localidades. E ontem foi comemorado, né, com bastante autoridades lá, que foram premiadas, né, inclusive esta casa também, mas atendendo, até assinei o requerimento, o pedido da senhora, que os vereadores não poderiam ser representados, né, por membro desta casa, de funcionários. Mas eles agradeceram, não em público, mas o comandante, a mim pessoal, dizendo que trouxesse essa homenagem, as palavras de agradecimento por todo o apoio do qual essa casa dá àquela instituição.
E são exemplos de... Hoje nós temos aqui, inclusive a senhora fez parte, o Rogério Carrilho, e também o Zé Maria e eu, um requerimento tal, um aluno do último ano, do qual a senhora conhece a mãe que anda lá do hospital, que é a Beth, né? O último ano, que vai formar agora em novembro, oficial do Exército Brasileiro. E tem formado outros, né? Outros oficiais. E é muito importante, né? Porque às vezes tem muitos que não querem servir a carreira militar, mas tem outros que querem, né? Eu acho até o seguinte, que o serviço militar do Exército Brasileiro deveria ser voluntário, não obrigatório, né? Porque muitos têm compromisso, outros não querem, não têm aquela finalidade. Né? Mas estava lá vários vereadores, não podemos ficar. Né? No palanque estava o vereador Antônio Carlos Pereira, que fez presente, eu também estava o senhor prefeito municipal, o secretário, isso eu esqueço. Estava lá também, senhora presidente, os ex-atiradores da década de 40, 50, 70, né, que desfilaram, inclusive o nosso hoje candidato, o Valdemar desfilou, falei, até estranhei, falei, mas pode, né, ele estranhou, ele até cumprimentei, teve tão pouco fora de forma a turma, né, mas foi um desfile cívico muito bonito no final da cerimônia. De forma que várias autoridades foram, né, pelo agradecimento do TG 0421, através do comandante, estava lá o tenente-coronel, comandante do STG, de Minas Gerais, enfim, várias outras autoridades, e foi muito foi feita lá essa homenagem às autoridades, e é uma cerimônia muito concorrida. Portanto, eu acho que mais do que merecido o reconhecimento desta casa, dos demais vereadores, e que fica também à vontade para que os mesmos possam assinar em agradecimento a essa instituição, que é do Exército Brasileiro. Hoje, o melhor tiro de guerra do estado de Minas Gerais é considerado pelo alto escalão do Exército Brasileiro. Muito obrigado, senhor. Em votação. Vereador Lical está ausente. Requerimento aprovado por 11 votos. 12 votos. Requerimento aprovado por 12 votos. 805. Pedido de informações a respeito das vagas de estacionamento ocupadas por vendedores ambulantes. Autoria, vereador Marcos Sansão. Em discussão. Em votação. Joaquim, é isso mesmo? Requerimento aprovado por 11 votos contra 1. 806. Votos de congratulações ao fotógrafo e professor do projeto Mais Educação, Gustavo Rodrigues, pela exposição Recortes da Infância, autoria do vereador Jonei Eiras. Em discussão? Em votação? Vereador Lical ausente. Rogerinho. Vereador Joaquim. Requerimento aprovado por 12 votos. 807, pedido de informações com relação ao entroncamento das ruas Major Joaquim Bernardes, Acácia e João Barbosa, com a Avenida Engenheiro Ubirajara Machado de Moraes. Autoria do vereador Joaquim Alves. A leitura, pedido do vereador Antônio Carlos. Vereador locutor. O entroncamento em questão é motivo de discussões há muitos anos e a cada dia que passa a situação fica pior. 3 vias de grande movimento se convergem em um único ponto, onde a sinalização é precária. Em visita ao local, o vereador signatário ouviu inúmeros relatos de acidentes, atropelamentos e pequenas discussões entre motoristas. O vereador foi informado que a equipe do Demutran já esteve no local e um estudo seria realizado para melhorar o fluxo de veículos e acabar com os problemas. Sendo assim, pergunta: primeiro, o referido estudo com relação às melhorias no entroncamento foi realizado?
qual seu conteúdo especificar. Segundo, há possibilidade de implantação de semáforos naquele entroncamento? Justifique. Terceiro, caso afirmativo, uma das respostas anteriores ou mais, quando será realizadas as melhorias? Especifique. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Joaquim Sebastião Alves. Em discussão. Com a palavra, vereador Joaquim. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, público presente. Eu estive lá, realmente eu fiquei muito preocupado. Eu estive lá na parte da tarde a convite de um senhor que tem um comércio lá, e realmente situação difícil. E não é fácil, pelo que eu vejo lá, viu? Vai ter que fazer desapropriação ali para poder arrumar aquele local lá, porque realmente é um perigo. Tem hora que a gente fica até meio... eu fiquei lá um pouco, eu fiquei abismado de tantos carros que tem. E ainda foi falado lá para mim que, com melhoria nos asfaltos das ruas para cima ali, que foram feitos pela Secretaria de Obras, os carros estão passando por ali para sair até na Coronel Vigílio Silva. Aí que o trânsito ficou realmente muito difícil naquele local. Esperamos que o bom senso da Demutran faça algum estudo lá para implantar que vai ter acidente grave ali. Esperamos que não aconteça, mas o medo é muito grande. Obrigado. Tem toda a razão. Com a vereador Paulo Eustáquio. Eu quero cumprimentar o vereador Joaquim pelo requerimento. E realmente também eu tive essa preocupação, senhora, um senhor que tem uma loja de material elétrico também levou essa reivindicação. Mas eu expliquei a ele, ali é uma reivindicação que, para fazer qualquer melhoria naquele setor, tem que ser desapropriada alguma coisa, que não tem como, senhora presidente, colocar semáforo ali, principalmente o semáforo de 3 tempos. E ali é a minha passagem também, do qual passo, né, vem da minha casa, e realmente é complicado, ali no Birajara Moraes, com aquele entrocamento. Espero que algumas providências sejam tomadas, né, sei lá, se vai desapropriar para fazer essa reivindicação tão solicitada por parte da população, do qual também tive essa solicitação, e foi muito importante esse requerimento, e vamos acompanhar e parabenizar meu colega de partido. Estamos juntos, porque inclusive vai melhorar o meu local lá e a minha comunidade, do qual represento. Obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Só para informar a casa que ali é minha passagem também. Obrigado. Oi? Não entendi. E a minha também. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 808. Pedido de informações sobre vagas do Centro Municipal de Línguas e Idiomas. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Nossa. Estranhei, vereador. Então, presidente. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, há tempos que a gente vem recebendo pedidos de alunos da rede estadual, até da rede particular, que não conseguem vagas nesse Centro Municipal de Línguas e Idiomas. A lei aprovada, ela não exclui alunos que não sejam da rede municipal. Eu entendo até que seria algo inconstitucional, porque o direito é de todos, né, senhor presidente? Tanto da rede municipal, como da estadual, particular. Porque isso é algo que salta aos olhos. Então, nós estamos apresentando esse requerimento. Tem alguns jovens aí que buscam oportunidade de ampliar os seus conhecimentos. E esse centro ele foi criado com esse objetivo, com essa finalidade. Nós estamos questionando também nesse requerimento a possibilidade de ampliação do centro para atender mais e mais jovens alunos da nossa cidade. Porque o mercado de trabalho hoje, ele é cada vez mais exigente. E nós temos que nos preocupar em preparar bem essas crianças, esses jovens, para o futuro que está batendo as portas.
Então, é essa a nossa preocupação e esperamos que a Secretaria de Educação possa nos dar um alento nesse sentido. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 809. Pedido de informações sobre a situação do município em relação à sua dívida com o INSS. Autoria do vereador Antônio Carlos. A leitura, pedido do vereador Marcos Tadeu, do vereador Pastor Valdir Sementilli. Primeiro, qual o valor total do débito do município de Poços de Caldas com o INSS? Desse valor, qual o montante acumulado até 31/12/2012? Segundo, quais as providências que vêm sendo tomadas pela atual administração com a finalidade de regularizar a situação do município junto ao INSS? Terceiro, está sendo paga a cota do trabalhador? Caso afirmativa a resposta, requer relatório desses recolhimentos relativos ao período de 1º de janeiro de 2013 a 31/8/2016. 4. Está sendo paga a cota patronal? Caso afirmativa a resposta, requer relatório desses recolhimentos relativos ao período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de agosto de 2016. 5º, quando foi feito o último reparcelamento da dívida municipal com o INSS? 6º, especificamente, quanto aos reparcelamentos, houve autorização legislativa para sua realização? 7º, quando se deu a última assinatura de termo de confissão de dívida junto ao INSS? 8º, o município está com sua CND, certidão negativa de débitos, atualizada? Caso negativa a resposta, qual a implicação dessa situação para o município? Caso afirmativa a resposta, requer cópia da respectiva CND. 9. Em decorrência dessa dívida, houve retenção de valores quanto ao repasse do Fundo de Participação dos Municípios? 10. Segundo o Observatório de Informações Municipais, a estimativa do Fundo de Participação dos Municípios para Poços de Caldas em 2016 seria de R$ 61.084.681. A estimativa para os meses de agosto, setembro e outubro seria de, respectivamente, R$ 3.970.749, R$ 3.483.113 e R$ 3.692.100. Quais os valores repassados ao município de Poços de Caldas pelo Fundo de Participação dos Municípios em 2016? 11. Documentadamente, qual é a real situação do município junto ao INSS? Justificativa. Muito preocupou o vereador proponente a informação não oficial de que a Prefeitura do município de Poços de Caldas deixou de recolher no INSS já há algum tempo e que a dívida estaria muitíssimo elevada. Em razão disso, o município não obtém sua certidão negativa de débito. Segundo consta, o município de Poços de Caldas obteve uma certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros em 15 de maio de 2014, com vencimento em 11 de novembro de 2014. Dessa data para cá, nenhuma certidão pôde ser emitida. Por outro lado, nos parece que o último parcelamento autorizado por lei se deu no exercício financeiro de 2001, sendo certo que nos últimos 15 anos, nenhum outro parcelamento de dívida foi autorizado pela Câmara Municipal. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, é um requerimento bastante detalhado, nobres colegas, que mostra a nossa preocupação com a situação do município neste momento, relativa a débitos, dívida com o INSS. Eu ontem conversei com pessoas ligadas, na atual administração, servidores, que não puderam
adiantar números dos valores atuais devidos pelo município. Por isso nós resolvemos, então, apresentar esse requerimento. As informações, né, nesse período de campanha, às vezes são muito contraditórias, né? Alguns falando em 35 milhões, 25 e tal, 20, e me parece que a dívida beira aí cerca de 15 milhões de reais ou acima disso. Mas é a obrigação do Poder Legislativo buscar as informações. Há quem diga também que o município estaria com débitos atrasados com o IASME, que é uma situação que já vem do ex-prefeito, da administração passada. Me parece que há um pagamento ao IASME, mas não o que ficou para trás. Agora, esse débito com o INSS, esse parcelamento que está sendo buscado, segundo consta, para que o município possa ter, então, a certidão que dá condições de financiamentos, transações financeiras. Então, espero que os colegas possam votar favoravelmente, mas estamos cumprindo a nossa obrigação. A gente recebe as informações. Se o vereador não toma as devidas providências, ele também pode ser acusado aí de benevolente, de displicente, uma série de coisas. Então, essa é a nossa preocupação nesse momento. Muito obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Cumprimentar o vereador Antônio Carlos pelo requerimento bastante detalhado e da maior importância para conhecimento dessa casa. E não tem dúvida que essa é uma questão que precisa ser acompanhada sempre de perto. Mas há algumas pequenas observações que são necessárias de serem feitas, até porque eu vou votar favoravelmente, mas quero deixar registrado aqui. Primeiro, com relação à expressão regularidade, a regularidade com o INSS, ela se dá em toda circunstância em que há um parcelamento. Se houve um parcelamento, você já tem a regularidade. Essa prática de parcelamento da parte patronal dos municípios é uma prática comum nos últimos anos, tendo em vista a situação dos municípios brasileiros de uma maneira geral. Ou seja, para a União, né, esse parcelamento ele é fundamental, e a vereadora Maria José pode até me corrigir se eu estiver errado, mas ele é fundamental porque ele constitui, né, ele constitui uma receita futura, portanto, ele impacta positivamente na apuração das contas públicas. E todas as vezes que há esse parcelamento, o município está regular, embora devendo, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é importante colocar é que o município certamente tem uma certidão, ainda que positiva com efeito negativo, porque ele não estaria recebendo sequer as transferências correntes, né? Então, para receber as transferências correntes, é preciso ter essa certidão que dá regularidade, a CND. Uma parte, vereador Antônio Carlos. Uma parte, vereador Antônio Carlos. Muito obrigado. E não vou dizer o nome do servidor com o qual eu conversei, mas ele disse que o objetivo do pedido do parcelamento é para obter uma certidão. Agora não sei qual certidão. Essa foi a informação extraoficial que eu obtive nos últimos dias. Daí uma das razões do requerimento. Muito obrigado. Eu posso afirmar que a razão do parcelamento é tornar a relação do município com a União uma relação regular. Então, é evidente que se o município acumular dívidas de recolhimento da parte patronal, ele não vai obter a certidão positiva de efeito negativo, não vai obter uma CND que o habilita a receber as transferências da União e do Estado. E, recentemente, o Estado tem transferido recursos para a posse. Portanto, o município tem uma certidão. Esse é um outro ponto importante para ser colocado. A outra que o requerimento menciona, e corretamente, não há nenhum equívoco em perguntar sobre o recolhimento das parcelas referentes aos descontos dos trabalhadores, né? Esse é um imperativo legal da mais alta importância. Isso significa, na prática, que o município, ao não fazer essa transferência, ele faz uma apropriação indébita, né, que não é o que as pessoas pensam, apropriação indébita, ele foi lá e se apropriou. É uma apropriação contábil indébita,
e que vai levar, evidente, o município a uma situação inclusive, o prefeito responde civil e criminalmente por uma circunstância como essa. Então, a parcela do trabalhador, ela obrigatoriamente, ela tem que estar em dia. Pode atrasar 3 dias, 4 dias, 5 dias, mas tem que estar em dia. E, finalmente, a última observação é que é importante que a gente lembre, né, em debates como esse, que as prestações de contas que são feitas aqui quadrimestralmente. Nessas prestações de contas, o que a gente vem observando ao longo dos últimos quadrimestres é uma redução da dívida líquida do município, que é absolutamente irrisória em relação ao permitido constitucionalmente. Enquanto o município pode ter uma dívida líquida da ordem de 120% da receita corrente líquida, em impostos de causa essa dívida não chega a 14% ou 13%, se eu não estiver errado, mas é nessa faixa aí. Então, portanto, o nosso endividamento está muito aquém daquilo que constitucionalmente poderia ser. Então, vou repetir aqui o que eu sempre digo. A situação econômica do município é uma situação boa. A questão sempre foi colocada aqui, em todos os debates que nós fizemos, é que as questões referentes ao curto prazo do município é que tem impactado nas condições do município fazer investimentos e ampliar serviços. Mas quero cumprimentar novamente o vereador pelo requerimento e tenho meu voto. Em votação. Vereador Paulo Eustáquio está ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. 810. Votos de pesar aos familiares do senhor José de Oliveira, autoria do vereador Antônio Carlos. Oficie-se. 811. Pedido de informações sobre a implantação de tráfego calmo na Avenida João Pinheiro, em frente à PAI, autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Em votação. Pediu a leitura? Eu não ouvi. Não. Só um minutinho. Eu vou voltar, eu não ouvi, vereador. Me desculpe. É a leitura pedido do vereador Licão. Falou muito baixinho. Recentemente ocorreu mais um acidente de trânsito próximo à PAI, pois infelizmente alguns motoristas passam pelo local em alta velocidade. Assim sendo, este vereador apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, qual é a real possibilidade da implantação de uma passarela elevada para a travessia de pedestre tráfego calmo na Avenida João Pinheiro, em frente à PAI? Segundo, qual a possibilidade de providenciar melhorias nas sinalizações vertical e horizontal nas proximidades da PAI e Poste Caldas? Justifica-se o presente requerimento, visto que trata-se de uma antiga reivindicação de alunos, pais e profissionais que trabalham na PAI. Apesar dos radares, nesse ponto da Avenida João Pinheiro, os carros passam em alta velocidade. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão, com a palavra, vereador Antônio Carlos. Muito obrigado, senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas. Olha, não é a primeira vez que a gente se manifesta a respeito dessas providências. Outros colegas também, eu acho que já apresentaram requerimento nesse sentido, eu não me lembro. Mas não é só o acidente que ocorreu alguns dias atrás. A gente passa por ali, a maioria dos vereadores, quase que diariamente. Às vezes a gente tem que andar a pé e olhar. Não há nenhuma sinalização, e olha que, rapaz, existe há quantos anos ali, informando, olha, escola, é uma escola, né, uma escola de pessoas que têm, né, dificuldades e tal. No asfalto não há nenhuma sinalização, na vertical também. E depois do semáforo da ponte ali da Gama Cruz, não tem mais radar. Aí os carros, quando o sinal está verde, para quem desce a João Pinheiro, um Deus nos acuda. É realmente algo assim assustador. Então, eu entendo que deveria ou colocar um radar, ou colocar um traffic calm, porque tem uma passarela, que aliás está muito mal conservada do outro lado, que liga a PAI com o Parque Municipal Antônio Molinari, mas não há sinalização. Infelizmente não há. E são coisas assim que eu acredito simples de resolver. Não precisa gastar milhões. Não precisa
abrir licitação. Isso aí a própria prefeitura pode resolver. Com o Demutran, Secretaria de Obras, né? Quinta ou sexta-feira, eu vi o pessoal do Demutran pintando faixa na Mansur Fraia por volta de 10, 11 horas da noite. Faz uma pintura ali também, né? Agora está começando a pintar faixa aqui de noite, aqui em Poços de Caldas. Então pinta ali também perto da PAI, coloca placas, diminua a velocidade, alguma coisa nesse sentido. Para que passar voando ali, andando a 80, 100 por hora? Não há necessidade. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. A palavra, vereador Lical. Senhor presidente, nobres colegas, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo em Poços de Caldas. Eu nunca vi na minha vida chegar no ponto que chegou. Eu não sei qual é o critério para fazer esse trafical. Se tem interesse de determinadas pessoas, é feito. E a gente pede, eu nunca vi na história ter que pedir pedido de informação para a possibilidade de colocar. Hoje eles colocam onde que eles querem. Tem que ver o interesse da defesa social. Depende do interesse deles, eles colocam. Só ver, tem a lei na porta das escolas, lei do colega Zé Maria. A gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para colocar. Eu não sei porque eles não cumprem a lei. E eu já defini uma coisa, nem pedir informação eu não faço mais. Que vem a resposta, principalmente lá. Outro dia eles pintaram umas faixas no local, eu vi que estava errado, peguei, ia fechar com as 12 firmas. Aí eu fui no prefeito, não, Lical, isso não pode acontecer, mandou tirar. Eu fui humilhado, fui pisado lá dentro, um tal de, como é que chama ele? Um tal de pintinho, como é que chama ele? Esgrile. Só ver o jeito que me tratou lá dentro. É amigo meu há quanto tempo, ficou nervoso porque eu falei com o prefeito. Vocês não têm capacidade de fazer, quem manda na cidade é o prefeito. E eles estão achando que não tem prefeito, que eles fazem do jeito que quer, do jeito que eles acham melhor. Depois eu vou comentar na tribuna umas coisas que estão acontecendo e prejudicando as pessoas. Só isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Em votação. Vereador Paulo está ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. 812. Votos de congratulações ao pastor Valdir Sementilho pelos 25 anos de ministério pastoral na Igreja do Evangelho Quadrangular. Autoria do vereador Paulo Tadeu. A leitura... Tiago? Vereador Tiago? Vereador Paulo Tadeu. Falou. A leitura a pedido do vereador Paulo Tadeu. Votos de congratulações ao pastor Valdir Sementilho pelos 25 anos de ministério pastoral na Igreja do Evangelho Quadrangular. Paulo Tadeu Silva da Arcádia, vereador que subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência e do Colendo Plenário para requerer nos termos regimentais que sejam encaminhados votos de congratulações ao pastor Valdir pelos 25 anos trabalhando como pastor. No próximo dia 14 de setembro, nosso colega vereador Valdir Sementilho completa 25 anos de ministério pastoral junto à Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Valdir é uma dessas pessoas essenciais, que expressa na seriedade a firmeza de seus objetivos, na solidariedade a expressão de humanismo natural, na cordialidade o gosto pela conciliação, no humor refinado a alegria de viver e nas relações pessoais um coração generoso e acolhedor. O reconhecimento do trabalho do pastor Valdir Sementilho pode ser mensurado conforme o que se relata o ministério frutífero na terceira Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Santa Augusta, onde se originou mais 6 grandes igrejas, a 9ª igreja na Coab, a 10ª igreja no Parque Pinheiros, a 11ª igreja na Estância São José, a 12ª igreja no Jardim São Paulo e Serrania, na 2ª igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Caldas. Também um grande incentivador, tendo também como fruto 20 pastores que, aprendendo com ele, hoje estão aí, trabalhando como pastores em igrejas. Inovou muito no meio evangélico, com a criação do Shine, primeiro grupo evangélico de coreografia de Poços de Caldas. Criou o grupo Filhos de Zadok, primeiro grupo evangélico de capoeira de Poços de Caldas.
Esse ministério também se expandiu muito na área social através da Fundação da Assistência Social Emanuel, que hoje é gestora de 2 abrigos para as crianças, Lar Filhos da Bênção e Lar Fonte de Vida, que atualmente disponibilizam 30 vagas para crianças e adolescentes. Fundou também a Casa de Resgate Emanuel, que trabalha na recuperação de dependentes químicos. Trouxe para Poços o Polo de Telecurso 2000, oferecendo há quase 20 anos ensino fundamental e médio. Pelas razões aqui expostas e pelo respeito conquistado entre seus pares nesta casa, o vereador pastor Valdir Sementini é merecedor de todo o respeito e digno de reconhecimento ora proposto. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádio. Em discussão, vereador Jonei. Senhora presidente, secretário, vereadores, vereadora, parabenizar, Paulo, pelo seu voto de congratulações para o pastor Valdir, que realmente faz um trabalho digno, apesar de a gente comungar cartilhas diferentes, livros diferentes, mas eu tenho o maior apreço pela sua pessoa, pelo trabalho que o senhor faz na sua religião, tanto na área educacional quanto na área de saúde. A gente tem que parabenizar pelo seu trabalho. Eu tenho o maior apreço pela sua pessoa e pela sua religião também. Muito obrigado. Vereador Tiago Cavelanho. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereador Paulo Tadeu, vereador pastor Valdir Sementini, descrever uma pessoa com o coração, com o espírito, com a alma tão evoluída como o pastor Valdir não é fácil, mas o vereador Paulo Tadeu chegou perto, conseguiu ali colocar em palavras o quão grande é a alma e a grandeza, né? O quão grande é a presença de espírito do meu colega pastor Valdir. Pastor Valdir, parabéns por esses 25 anos de ministério. Eu imagino por quantas situações o senhor já passou durante essas 2 décadas e meia. Quanta gente que o senhor já não ajudou, quantas situações em que o senhor já não se encontrou ali, já que um pastor ele é sempre aquele líder, aquele guia da sua comunidade, das suas ovelhas, né, vamos dizer assim, dos seus fiéis. Então, quantas situações que o senhor já não deve ter vivido durante essas 2 décadas e meia. E parabéns por ter se feito presente na vida de tantas pessoas, ter contribuído aí tão positivamente, multiplicando o seu trabalho no pastoreio, estimulando, ajudando que outros pastores continuassem aí levando a palavra de Deus para dentro das casas das pessoas. Que Deus continue lhe abençoando, que Deus conserve no senhor a marca da promessa e que o senhor continue essa pessoa brilhante, generosa, carinhosa, amistosa. É uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ser amigo. Parabéns, viu? Vereador Joaquim. Senhor presidente, nobre colega vereador, vereadora, parabenizar o nosso colega Paulo Tadeu, realmente muito merecedor, pastor Valdir, que tem momentos que ele nos brinda com uns sorrisos, né? Faz a gente dar umas risadas. E só que foi esquecido de mencionar ali uma coisa importante que eu vi na ata da fundação da VOC. O senhor foi um dos fundadores da VOC, né? Então, realmente é uma entidade que presta um serviço muito grande para o Pós-Caldas e tem o dedo do senhor lá. Então, o senhor está de parabéns. Continua essa pessoa maravilhosa que o senhor é. A gente vai sentir muita falta do senhor, porque eu aprendi muita coisa com o senhor. Quantas vezes o senhor dá uma puxadinha de orelha na gente, mas depois o senhor vem, faz um carinho para a gente. Né? Então, é muito importante o senhor aqui na Câmara. Infelizmente, a vida vai tirar o senhor aqui da Câmara Municipal. Nós também vamos, claro que nós também não tem ninguém eleito para voltar para cá, mas se eu voltar, eu vou sentir muita falta do senhor, não só do senhor, de todos os amigos aqui, os que estão deixando nós também, porque aqui se torna uma família, né? A gente tem nossas convergências, assim, mas sempre passou dali para fora, a divergência, né? A gente saiu dali para fora, a gente é tudo amigo. Isso é muito importante. Parabéns, o senhor é merecedor. Vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, também queria parabenizar primeiro o autor do requerimento, o vereador Paulo Tadeu, pela felicidade do texto, né?
direcionado a um grande amigo, que é o vereador pastor Valdir Sementini. O vereador Valdir Sementini, para quem não sabe, nós moramos na mesma região, no mesmo bairro, até os anos 80, por aí, né? E depois viemos a nos encontrar aqui nesses 2 mandatos. E é realmente uma figura ímpar que Deus preparou, né, para seguir nesse caminho, nessa estrada bonita que é o seu trabalho no Evangelho Quadrangular, que é uma igreja que deve sentir-se feliz em contar com a sua bênção, né, das suas bênçãos, com o seu trabalho, com a sua luz, com a sua alma, que o Senhor se dedica realmente de corpo e alma. E eu também lamento, né, que o regulamento da igreja, né, o impeça de continuar aqui em 2017, que eu tenho certeza que, pela sua pessoa, pelo seu caráter, pela sua índole, se fosse candidato, certamente voltaria, né, a integrar aqui o Poder Legislativo. Mas fica aqui a nossa palavra de carinho, né, de amizade e de reconhecimento pelos 25 anos. Uma história bonita. Quando a gente caminhava lá pela rua Joaquim Pereira, pela rua Campestre, jamais a gente poderia imaginar que um dia estaríamos aqui votando esse requerimento, esse voto de congratulações, tão bem redigido e apresentado aí pelo vereador Paulo Tadeu, que é, conforme falou o vereador Joaquim, né, adversário, mas não é inimigo, né? Nós somos adversários na política, no futebol, de uma forma geral, mas temos que, aí sim, trabalhar para convergir para o mesmo ponto, que é a melhoria da nossa cidade, do nosso povo. Parabéns e que Deus continue iluminando o seu caminho. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Rogério Carrillo. Senhora presidente, senhora vereadora, vereadores, primeiramente, parabenizar o vereador Paulo Tadeu pela iniciativa, né? Eu acho que justíssimo. E aqui, sem a consulta do nobre amigo, já consignei a minha assinatura, que eu tenho certeza que estenderá a todos. E também, pastor Valdir, a gente passa a admirá-lo, né, realmente pela sua postura. E quando, lendo aqui 25 anos, a gente é uma vida inteira, né? E eu estava recordando aqui a liturgia desse final de semana, onde o Evangelho dizia justamente isso: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga. Então não é fácil fazer essa trajetória, né? É difícil, quantas renúncias, quantas coisas a gente tem que abrir mão, das pessoas que têm uma vida normal, né? Mas aí aqui pensando, os trechos da palavra de Deus vem vindo no coração da gente, porque a palavra de Deus, o salmista também nos fala: provai e vede como o Senhor é bom. Quer dizer, junto com carregar a cruz, a gente vai experimentando Deus, né? E depois, nessa experiência, é aquilo que a gente conhece do Senhor e o que o vereador Paulo Tadeu, em poucas palavras, conseguiu um pouco sintetizar. A Bíblia também fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, um homem cheio de Deus irradia Deus, passa isso tudo que nós lemos aqui no voto de congratulações. Então, eu também fico muito honrado de poder ter servido a cidade de Poços de Caldas junto com o senhor aqui nessa Casa Legislativa, né? O senhor é um exemplo de homem, de amigo, e a nossa convivência sempre foi a melhor possível. Então, parabéns, que Deus continue lhe abençoando, dando condições de continuar o seu trabalho missionário na frente do povo de Deus. Obrigado pela amizade. Vereador Zé Maria. Senhor presidente, caros colegas, quero também parabenizar Paulo Tadeu por essas congratulações e dizer: é um prazer conviver com o pastor Valdir. Eu já tive o prazer de trabalhar com ele na segurança do trabalho, como médico do trabalho, onde ele atua também na segurança do trabalho como engenheiro. Então, pastor, eu admiro tanto, mas já falaram tanto, que não restam mais palavras. Só dizer que o meu respeito pelo senhor é tão grande que de vez em quando eu peço a sua bênção. Um abraço para o senhor. Vereadora Marizé.
Senhora presidente, senhores vereadores, cumprimentar o vereador Paulo Tadeu, não é? Porque esses votos realmente são mais que merecidos e, como diz sempre, né, é uma ótima maneira de estarmos aqui homenageando o pastor Valdir Sementilli. Né? Então, receba também, né, os meus cumprimentos, em nome, assinando, se o vereador assim o permitir, né? Agradeço, inclusive, porque é uma homenagem muito justa. 25 anos a serviço de Deus não é uma vida, porque a vida a serviço de Deus não se conta, não é, pastor? Não tem tempo, mas tem sim todo esse trabalho maravilhoso que todas as pessoas receberam por meio da palavra e por meio do instrumento que foi o senhor, o pastor Valdir Sementilli. Parabéns aí, e mais 25 e mais 25 anos aí, né? Sempre nesta rota aí que Deus lhe colocou, pregando a sua palavra e atendendo as pessoas com esse carinho tão especial que o senhor tem. Acho que não tem mais nenhum. Em votação. O vereador Paulo Tadeu? Tinha pedido? Vereador Paulo Tadeu? Não, apenas para dizer que eu vou pedir desculpas aos colegas e às colegas, né, pelo fato de não ter socializado essa proposta antes. Mas, nesse momento, eu faço questão absoluta que todos possam assinar. Eu não quis socializar porque eu queria ser o portador dessa proposta. Eu me lembro que há alguns meses o pastor Valdir disse, né, que ele comemoraria esses 25 anos de ministério pastoral, e eu saí da conversa e anotei na minha agenda. Falei, eu vou fazer essa proposta, porque eu tenho uma profunda admiração pela sua pessoa, como ser humano, como pastor, né, e também como nosso colega aqui nessa casa. E também como outros, né, creio que a sua ausência na Câmara deixará um vazio muito grande. E então, por isso é que eu fiz questão. Mas quero dizer também que o texto que foi elogiado aqui por alguns colegas, e eu agradeço, a parte inicial é minha, os 2, 3 primeiros parágrafos e o final. O restante é de um colaborador do pastor Valdir, que eu tive contato com ele e pedi que ele pudesse me ajudar a fazer um texto, né, que honrasse a trajetória desse nosso grande amigo. Em votação. Em votação. Rogerinho. Pastor Valdir Sementilli está ausente. Humildade não permite. Requerimento, então, aprovado por 11 votos. 813. Pedido de informações com relação à possibilidade de implantação de mão única na Rua do Ovílio Tacconi. Autoria, vereador Joaquim Alves. A leitura, pedido do vereador Jonei. Moradores da Rua do Ovílio Tacconi procuraram pelo vereador signatário, onde relataram a dificuldade que enfrentam com o trânsito da via. Por ser uma rua estreita e de mão dupla, com estacionamento liberado dos dois lados, o trânsito fica bastante comprometido para o bom fluxo. Inclusive, um abaixo-assinado já foi entregue ao órgão competente. Sendo assim, o vereador pergunta, primeiro, há a possibilidade de implantação de mão única na via? Especifique. Segundo, caso seja negada a implantação de mão única, qual solução para ser implantada no local? Especifique. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Joaquim Sebastião Alves. Em discussão? Em votação? Vereador Lical está ausente, vereador Paulo Eustáquio está ausente. Requerimento aprovado por 11 votos. Expediente de terceiros. Ofício. Governo do Estado de São Paulo,
Ofício 222/2016, em resposta à moção de solidariedade 06/2016, moção de solidariedade aos médicos provenientes de Cuba, integrantes do programa Mais Médicos, com relação à ação popular proposta contra a contratação desses profissionais, autoria do vereador Paulo Tadeu. Vistas ao vereador Paulo Tadeu. Convites. Escola Municipal Lúcia Sacomã Junqueira, Fazenda Aparecida, convida para a festa da família a ser realizada no dia 10 de setembro de 2016, a partir das 15 horas em sua sede. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. Bicicross Postos Clube convida para a 6ª etapa do Campeonato Paulista de BMX, que se realizará em 11 de setembro de 2016, às 10h30, no Parque Municipal Antônio Molinari. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. Nada mais consta, senhor presidente. Intervalo regimental, 15 minutos.